Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma alegria estar com você aqui de novo, mais uma semana juntos. Que a boa mão de Deus esteja sobre você, que o Espírito Santo te dê graça, te dê sabedoria para enfrentar essa semana e para ter vitória em tudo. Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16, está escrito assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Vamos orar? Peça a Deus que fale ao seu coração. Peça a Ele que traga entendimento, luz para a sua mente, para o seu coração, para que você tenha o máximo de proveito nessa palavra. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa semana que começa, por esse dia tão precioso, pela misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Nos abençoe nesse momento, fala ao nosso coração, tira do nosso caminho, tira do nosso entorno todo o mal. E eu te peço em nome de Jesus, tudo aquilo que traz dúvida, confusão, perturbação, seja repreendido em nome de Jesus. Tira da nossa mente todo embaraço, da nossa língua todo tropeço e fala conosco neste momento. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Oh, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Jesus nos deu um mandamento de amor, de nos amarmos uns aos outros no Senhor, como orvalho de Hermon, nos montes de Sião. Sobre ti está a bênção do Senhor. Sobre ti está a bênção do Senhor. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Você é precioso, irmão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de
Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Louvado seja Deus. O propósito de Deus, né? Na verdade, estou me lembrando aqui do Evangelho de João, no capítulo 17, e nesse Evangelho, né, a oração sacerdotal, conhecida oração sacerdotal, Jesus ora pela nossa unidade. Pai, que eles sejam um, assim como eu e você somos um. É desejo do Senhor que nós sejamos corpo, que nós sejamos um. Vamos meditar na palavra de Deus? Segundo o seu costume, é o título da nossa reflexão de hoje. Conforme nós lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Não sei se você sabe que a categoria religião entrou no censo brasileiro, em 1930, e somente em 1991 foi incluída a categoria sem religião. O que são as pessoas que se declaram sem religião? São pessoas diversas, mas de uma maneira geral são pessoas que acreditam em Deus, que têm uma espiritualidade, mas que não estão inseridas dentro de uma comunidade de fé, dentro de uma tradição religiosa. Não são ateus, na maioria das vezes, os ateus também podem entrar aqui, né, nesse grupo, mas são pessoas que não estão inseridas dentro do sistema da religião, porém, creem em sua maioria. Agora, olha que coisa impressionante. Em 1991, na primeira pesquisa, 3,3 milhões de pessoas, 3.300.000 pessoas se declararam sem religião. 10 anos depois, em 2000, esse número aumentou para 13,3 milhões. É um salto extraordinário. Em 9 anos, o número de pessoas que se declarou sem religião cresceu assombrosamente. Em 2010, esse número chegou a 15 milhões de pessoas, também 15,3 milhões de pessoas se declarando sem religião. E em 2020, nesse nosso último censo, o número de pessoas que se declarou sem religião chegou a 27,9 milhões. 28 milhões de pessoas no nosso país, mais do que 10% da população se declarou sem religião. Na verdade, 14,3% dos brasileiros se declararam sem religião. Como eu já disse, não significa que essas pessoas não creem. Elas estão simplesmente fora do contexto de uma religião. Na verdade, esse processo de secularização da sociedade e de apostasia começou no nosso país há algumas décadas. No Brasil e no mundo, nós estamos vivendo um processo de secularização, ou seja, nós deixamos de considerar a religião como importante, imprescindível para a nossa vida. E passamos a considerar a religião como alguma coisa do domínio privado. Isso é, resumidamente, a secularização, o processo de secularização. E a apostasia é simplesmente o abandono da fé, a perda da fé. O abandono da fé é muito comum nos nossos dias. As pessoas são bombardeadas constantemente por ideias, por ideologias, por pensamentos que
desacreditam ou desestimulam a fé. Esse processo de secularização da sociedade e de apostasia está em curso há algumas décadas, talvez há mais de um século. E ele não acontece somente no Brasil, é um fenômeno que acontece no mundo inteiro. Quando nós pensamos biblicamente, examinamos essa questão biblicamente, nós podemos encontrar, por exemplo, o apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, dizendo que as pessoas apostatariam por obedecerem a espíritos enganadores e ao ensino de demônios. Paulo faz uma relação da apostasia, da secularização, com a ação de espíritos enganadores, de ensino de demônios. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, alguns abandonarão a sua fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Assim, Paulo, quando ele faz a análise, quando Paulo traz a revelação, claro, inspirado pelo Espírito de Deus, quando Paulo traz essa revelação, ele diz que há uma operação demoníaca para promover a apostasia, para trazer ensinos contrários à palavra de Deus. A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 3 e 4, Pedro diz que as pessoas elas estão se entregando à luxúria. As pessoas estão praticando zombarias e se entregando a luxúrias. Nos últimos dias, disse Pedro, virão escarnecedores, zombadores, com os seus escárnios, com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Pedro faz uma análise de que, no decorrer da história, como as pessoas não veem o cumprimento da promessa, da volta de Jesus, então elas se entregam à carne, à carnalidade, elas se entregam às paixões, aos desejos, às luxúrias, e elas afastam de Deus porque dão vazão aos desejos da carne. Não apenas isso, mas começam a zombar de Deus e da palavra de Deus. Essa é uma caracterização do homem dos nossos dias. Na verdade, a humanidade dos últimos dias é descrita pelo apóstolo Paulo quando escreve a Timóteo no capítulo 3, nos versículos 1 em diante, um texto que caracteriza bem as pessoas do nosso tempo. E esse nosso tempo são os últimos dias, como a palavra de Deus nos ensina. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, contadores de vantagem, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Depois de caracterizar o homem do nosso tempo, Paulo diz a Timóteo: foge deles. Infelizmente, essa é uma característica do nosso tempo. Nós vamos nos afastando de Deus e nós vamos nos conformando com estas coisas e o nosso comportamento vai sendo afetado. O nosso estilo de vida, as nossas escolhas, aquilo vai afetando a nossa personalidade, a nossa identidade, vai distorcendo aquilo que nós somos ou somos chamados a ser
filhos e filhas de Deus, imagem e semelhança dele, homens e mulheres que vivem para a glória dele. O texto diz que Jesus, segundo o seu costume, entrou na sinagoga e tomou o livro para ler. Como que nós devemos viver? Qual que é o propósito de Deus que eu viva sozinho, apartado, fora de uma comunidade, sem religião, sem comunhão com os meus irmãos? Esse nunca foi o propósito de Deus, não é uma proposta bíblica. Você pode até justificar e dizer que eu não gosto do sistema, eu detesto a religião, todo religioso é um bobo, vive debaixo de superstição, ou você pode até dizer, como alguns dizem, né? Esse é um sistema corrupto, todo pastor é ladrão, todo padre é pedófilo. Você pode inventar justificativas. Mas se você olhar para a palavra de Deus, apesar de quem nós somos, apesar de quem eu sou, apesar de quem você é, e a Bíblia diz assim, no Salmo 130, se examinares, Senhor, cada um de nós, quem, Senhor, subsistirá? Quem ficará de pé diante do escrutínio, diante da avaliação do Senhor? Quem pode permanecer de pé e dizer, eu sou justo, eu sou bom? Diante de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer, não há nenhum justo, ninguém, nenhum sequer. Se houvesse, ele não precisaria ter nos enviado Cristo. A Bíblia diz que é bom e agradável a Deus que os irmãos vivam juntos em união. Salmo 133. Como é bom e agradável viverem juntos os irmãos. Você pode escolher se declarar e viver sem religião, dentro daquilo que nós chamamos hoje de sem igreja, desigrejado. Estou fora de uma comunidade, eu estou sozinho. Eu encontro pessoas assim o tempo inteiro. Eu creio em Deus, eu sou cristão, mas eu não vou à igreja porque eu não acredito mais nesta igreja que eu vejo. Isso eu escuto o tempo inteiro. Bom, você precisa compreender que existem dois tipos de pessoa, né? Quando você olha para a filosofia, quando você olha para Sócrates, né? Sócrates, ele dizia assim, eu sei que eu nada sei. Ele dizia assim, existem dois tipos de pessoas. Aquelas que não sabem, e esta é a grande maioria, os ignorantes, e existem aqueles que sabem que não sabem. Sócrates dizia, este sou eu sei que eu não sei. Agora a grande maioria das pessoas nem sabe que não sabe. A gente pode emprestar essa ideia para falar sobre nós. Todos nós somos pecadores. E a Bíblia diz, se nós dissermos que não pecamos, somos mentirosos. E a verdade não está em nós. Todos nós somos pecadores. Alguns de nós acham que não são. Muitos vivem e não se preocupam com isso. São pecadores, mas não sabem que são pecadores e não se preocupam com isso. Na igreja você vai encontrar os pecadores que sabem que são pecadores. Então a igreja não é lugar de gente perfeita. O seu pastor não é perfeito, o padre não é perfeito, a pessoa que está do seu lado, assentado no banco na igreja, não é perfeita. As pessoas que você vai encontrar lá não são perfeitas. Se você olhar para mim e esperar a perfeição de mim, você vai ficar muito decepcionado. Nós que estamos dentro da igreja, na comunhão com os irmãos, buscando a misericórdia e a graça de Deus juntos, sabemos que nós somos pecadores e que nós dependemos da misericórdia de Deus. E o texto de Eclesiastes, no capítulo 4, nos versículos 9 e 10, diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem,
um levanta o companheiro, ai, porém, do que estiver só. Caindo, não haverá quem o levante. A igreja é um lugar onde eu encontro apoio, onde eu encontro suporte, onde eu encontro quem chora comigo, quem ri comigo, onde eu tenho comunhão, encontro pessoas que têm tudo em comum comigo, que estão buscando a mesma coisa. Então a igreja, embora a igreja não é o céu, não é o lugar de homens e mulheres perfeitos, mas nós sabemos disso. E por isso eu posso olhar para o meu irmão e saber que uma vez ou outra ele pode errar. Por isso que o Senhor deixou como mandamento amar e perdoar, não como opção, mas como mandamento, para nos ajudar na nossa comunhão, na nossa vida comum, no nosso relacionamento. Os discípulos de Jesus devem praticar isso, devem praticar a comunhão, devem praticar a compaixão, devem praticar o perdão. O Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 a 35, dizem assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, e nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. E Paulo vai dizer que o amor suporta, tudo suporta. Então, a igreja, congregar, é essencial por várias razões. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a primeira geração de discípulos, para a geração ali dos apóstolos, nós veremos eles em comunhão. O modelo apostólico é um modelo comunitário. No livro de Atos, no capítulo 2, nos versículos 42 a 44, está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que é a igreja, não é verdade? Em aprender e viver a doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu creio que é muito difícil nós vivermos uma experiência de igreja conforme os apóstolos viveram. Uma igreja que tem tal grau de intimidade, de comunhão, a ponto de dizer: nada é meu, tudo é nosso. Você pensar na oração, modelo, né? O Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso, o perdão é nosso, tudo é nosso. Esse é o desejo de Deus, a proposta de Deus. Dificilmente nós vamos viver a experiência apostólica do tempo dos apóstolos, mas nós devemos buscar. Nós não podemos desistir de amar o nosso irmão, de andar em comunhão, de ajudar, de estender a mão, de socorrê-lo quando ele precisar, de orar por ele, de jejuar por ele, de chorar com ele, de rir com ele. E aquele que faz a escolha de não congregar, perde tudo isso. Há experiências na vida cristã que estão reservadas somente para a vida comum, somente para a igreja. Há experiências na igreja que só acontecem quando nós estamos juntos. O derramar do Espírito em Pentecostes só aconteceu porque eles estavam juntos e perseveravam em oração e adoração a Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, nos versículos 24 e 25, recomenda: não deixem de congregar. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha que coisa boa essa aqui, que boa instrução.
Quando nós estamos em comunhão, na companhia dos irmãos e das irmãs, nós nos estimulamos ao amor e às boas obras. Por isso ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quando vedes que os dias se aproximam. O que ele está dizendo? Quando nós estamos juntos em comunhão, nós nos estimulamos a amar uns aos outros, nós nos estimulamos a praticar boas obras. Deixar de congregar é um erro, por isso ele diz: não façam isso. Tanto mais quando vedes que o dia se aproxima, quanto mais nós nos aproximamos do final, mais nós devemos de estar unidos em comunhão, na presença de Deus, pela direção do Espírito, debaixo das asas dele, abrigados debaixo da boa mão do Senhor. Em Gálatas capítulo 6, no versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Paulo faz um comentário disso, né? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Para a gente voltar lá em Jesus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, entrou na sinagoga num dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. A sinagoga no tempo de Jesus era o lugar da vida comunitária. Não era só o templo de adoração, ali as pessoas se encontravam. E a sinagoga servia, e ainda serve hoje, de escola, de tribunal, de lugar de encontro, lugar de comer junto. Eu fiz um curso de teologia judaica numa sinagoga aqui em Belo Horizonte, numa sinagoga liberal. E eu ficava olhando, todas as famílias chegavam lá com uma bandeja com comida. E eles chegavam, iam assim para o primeiro andar, tinha um salão grande com mesas, e eles colocavam a comida lá e eles começavam a conversar, a comer, a interagir, a ter comunhão, comer da mesma mesa. E eles passavam um tempo, antes de subir para a sinagoga, eles passavam um tempo conversando, comendo, se confraternizando. Lugar de comunhão, lugar de comer junto, lugar de encontro social. E depois, na hora que dava a hora, o rabino passava lá: vamos pessoal, vamos subindo que já está na hora. Aí eles subiam, onde eles iam adorar a Deus, cantar louvores a Deus, cultuar a Deus. E depois que acabava aquele momento lá, o momento de culto, você acha que eles iam embora? Não iam embora não, desciam para comer o restante da comida lá e ter mais comunhão. Igreja é isso, igreja é lugar de comunhão, é lugar de estar junto, é lugar de confraternizar, é lugar de conversar, ouvir uns aos outros. Nem sempre nós praticamos isso. A verdade é que sempre nós estamos numa correria, nós estamos com pressa, e como nós estamos com pressa, nós perdemos às vezes coisas tão preciosas, nós perdemos a comunhão. A igreja é lugar de comunhão, a igreja é um lugar onde eu preservo a minha identidade. Dentro de um contexto cultural adverso, lá em Israel, nesse tempo, em Jerusalém ou nos lugares bíblicos, eles estavam debaixo do governo romano, debaixo do jugo de Roma. Onde que eles praticavam a religião, onde eles se reconheciam como irmãos? Na sinagoga, no partir do pão, na comunhão, na oração, buscando a Deus, adorando a Deus. Num contexto cultural adverso, o contexto que nós vivemos hoje, onde a nossa fé é tão atacada, onde crer, né? Onde
Nós vivemos um grave processo acelerado de secularização e de apostasia, onde os homens são mais amantes de si mesmos do que amantes de Deus, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, num contexto adverso, tão adverso, em que algumas pessoas chegam a ter vergonha de se declararem cristãs. A igreja é um lugar onde eu preservo a minha identidade, onde eu preservo a minha sanidade mental, onde eu descubro e reafirmo quem sou eu, qual é o propósito da minha vida, o que eu estou fazendo aqui. Se nós não temos esse lugar, um lugar onde eu me encontro como filho e filha de Deus, um lugar onde eu me encontro o propósito e o sentido da minha vida, eu corro o risco de cair nessa ciranda, nessa confusão do dia a dia, nessa velocidade que vai atropelando e vai modelando as pessoas, dentro de uma cultura que modela as pessoas, que distorce a identidade. Quantas pessoas não sabem mais quem são? Eu me sinto isso, eu me sinto aquilo, porque as pessoas perderam a referência a respeito de quem nós somos e qual é o propósito da nossa vida. E quando eu congrego, quando eu estou na companhia dos meus irmãos, eu me reconheço como filho, como filha de Deus, eu reconheço a minha identidade, eu sei quem é Deus, eu sei qual é o propósito da minha vida, que é viver para a glória de Deus, ter prazer nisso. A igreja, quando eu abro mão da igreja, da comunhão, eu abro mão da minha identidade. Quando eu abro mão da minha identidade, eu estou aberto a espíritos enganadores e a ensino de demônios, como disse Pedro. Quando eu abro mão da minha identidade, eu abro o meu coração e a minha mente para a operação de espíritos enganadores e de ação de demônios, como nos advertiu o apóstolo Pedro. A Bíblia diz que Jesus chegou em Nazaré, na sinagoga de Nazaré, onde fora criado. Jesus era conhecido e conhecia as pessoas sabiam quem ele era lá em Nazaré. Ele cresceu a vida dele, passou a juventude lá trabalhando como carpinteiro, indo todo sábado à sinagoga, então as pessoas sabiam quem ele era. Por isso é até verdade, quando Jesus começou a manifestar a glória de Deus e fazer sinais e milagres, as pessoas falaram assim: uai, os mineiros que estavam lá, uai, esse aí não é o filho do Zé e da Maria? Esse não é os irmãos dele, as irmãs dele não estão no nosso meio? As pessoas conheciam, sabiam quem ele era. E Jesus comparecia regularmente. Jesus estava dentro da tradição do judaísmo. Jesus rezava salmos, cantava salmos. Jesus jejuava, Jesus participava das festas, porque Jesus fez tudo isso para nos dar o exemplo. Nós não devemos desigrejar, nós não devemos desacreditar a nossa fé, a nossa tradição. Isso aí é só tudo ladrão, tudo. Quando você faz isso, você erra muito, você perde muito. Se você faz isso, você erra muito. Se você está sem congregar, desigrejado, se apresenta como um desses milhões aqui sem religião, você erra muito, você está muito errado. Você está, além de estar errado, se você se declara cristão, aí você está completamente errado, porque não há argumento bíblico que justifique essa escolha. Você está sozinho, você está exposto. Os nossos 2 vídeos anteriores nós falamos do diabo, da maneira como ele atua e como eu devo me defender dele. E nós falamos, você lembra, Pedro diz na sua carta, capítulo 5, versículos 8 e 9, que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, procurando uma ocasião oportuna. Você sabe que o predador,
ele não vai atacar o grupo, ele vai atacar o desgarrado, ele vai atacar o fraco, aquele que está separado. Quando nós estamos sozinhos, por nossa conta, desgarrado, nós estamos muito vulneráveis. E nós certamente seremos alvos preferenciais do adversário, daquele que vem para roubar, matar e destruir. Se nós estamos em comunhão, encorajando uns aos outros, orando uns pelos outros, jejuando uns pelos outros, fortalecendo uns aos outros, nós estamos mais seguros debaixo da cobertura, debaixo da proteção da sua comunidade de fé, do ministério sacerdotal, debaixo da proteção dos dons da igreja. Tem dons que o Senhor distribuiu para a igreja. E ele constituiu uns para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. E fez isso para a edificação do corpo de Cristo, até que nós cheguemos à perfeita varonilidade, à estatura perfeita, à estatura de Cristo. O Senhor deu dons à igreja e esses dons são usados para a edificação, para o crescimento, para a proteção da igreja. Se você está fora da igreja, você não está participando de nada disso. Jesus participava, ele estava dentro da comunidade dele, prestando serviço de culto a Deus, vivendo, olha, Jesus olhava para os fariseus, Jesus olhava para os saduceus, Jesus olhava para o sacerdócio do tempo dele e ele sabia que estava tudo errado. Mas isso não fez de Jesus um desigrejado, um sem igreja, um sem religião. Ele estava lá sempre. Ele estava conforme seu costume, como ele costumava fazer. Ele estava lá dentro da prática da liturgia, na comunhão com os irmãos, na oração, no estudo da palavra, na vida comunitária, no partir do pão com os irmãos. Jesus estava lá. Então, quando nós olhamos para Jesus, Jesus diz assim: eu vos dei o exemplo, façam como eu fiz. Eu fiz para que vocês façam como eu fiz. Jesus não era um sem religião, embora ele olhasse para o sistema religioso e visse que estava tudo errado, que precisava de correção. Embora ele percebesse tudo isso, e ele até dissesse: obedeçam tudo que eles mandarem vocês fazerem, os fariseus, mas não imite eles em nada. Embora Jesus olhasse para eles e dissesse assim: vocês são sepulcro caiado. Por fora está tudo maravilhoso, mas por dentro é tudo podre. Embora Jesus visse tudo isso, Jesus não abandonou a comunhão. Jesus não abandonou a sua igreja. Jesus não parou de congregar. Jesus não parou de orar, de cantar os salmos, de meditar na palavra, de ensinar a palavra, de aprender a palavra e praticar essas coisas todas que nós praticamos. A Bíblia nos ensina, caminhar aqui para terminar essa nossa reflexão, que a igreja é corpo. E é nós que escolhemos estar no corpo ou fora do corpo. A Bíblia nos recomenda estar no corpo. Tudo no corpo importa, nada no corpo é inútil, tudo no corpo tem lugar e função. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, a igreja é corpo. Você está no corpo ou fora do corpo? Você escolhe estar no corpo ou fora do corpo? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A metáfora que o apóstolo usa, que o Novo Testamento usa, o Antigo Testamento não vai usar essa metáfora, essa ilustração, mas o Novo Testamento, vocês são corpo, vocês estão ligados uns aos outros, todos importam, vós sois corpo de Cristo e membros desse corpo.
Romanos capítulo 12, versículo 4 a 6. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos só um corpo e membros uns dos outros. No corpo, cada um tem uma função, cada membro tem uma função na comunhão dos santos, na igreja. O Senhor distribuiu, né, os dons, a graça, os talentos, cada um recebeu uma coisa. E tudo isso que o Senhor distribuiu serve, um canta, outro ora, outro apresenta louvores, um encoraja, um serve. Quando você começa a viver essa experiência extraordinária que é a igreja, nós somos muito abençoados e muito edificados. A igreja é o lugar onde nós somos aperfeiçoados. Conforme eu já disse para você, está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 11 a 13, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o que é a igreja? A igreja é um lugar onde, com o meu dom, com o meu talento, eu edifico outras pessoas e sou edificado por meio dos dons e dos talentos dela. A igreja é lugar onde eu conforto e sou confortado, consolo e sou consolado, encorajo e sou encorajado. É o lugar onde nós levamos as cargas uns dos outros. Nesses dias maus, nesses tempos maus, os últimos dias, os últimos tempos, como nós lemos aqui, a igreja é um porto seguro. A comunhão dos irmãos é necessária. Por isso, não deixemos de congregar. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei se você congrega, se você não congrega, se você está dentro de uma comunidade de fé, se não está. Quando nós olhamos para Jesus, apesar da igreja, da comunidade que ele via e que ele não precisava que ninguém lhe desse testemunho, porque ele conhece o coração do homem, como ele mesmo, como a palavra mesmo diz, né? Com relação a nós, ele não precisa que ninguém testemunhe para ele quem nós somos, porque ele conhece o nosso coração. Apesar disso, ele estava ali presente, congregando, orando, participando dos jejuns, participando das vigílias, participando das festas. A igreja não é lugar de gente perfeita, mas nós estamos lá, pedindo a Deus misericórdia, santificando a nossa vida, pedindo a Ele que nos ajude a cada dia a sermos como Ele é, a crescermos tendo Ele como referência. O nosso alvo é Cristo, a nossa referência é Ele, e nós queremos ser como Ele é. Se você está sozinho, sem congregar, olhe para Jesus, para o exemplo dele, e vem e volte para congregar. Você vai encontrar pessoas difíceis? Vai, Jesus também encontrou. Você vai encontrar pessoas extraordinárias? Vai, Jesus também encontrou. Você vai encontrar pessoas fazendo coisas erradas? Vai, como Jesus se encontrou. Você vai encontrar pessoas se esforçando para amar, para servir? Vai. Qual grupo você vai encontrar mais? O grupo das pessoas que estão se esforçando para servir ou o grupo das pessoas que estão erradas, praticando coisa errada? Você vai encontrar certamente um grupo grande de pessoas que amam a Deus, que amam os irmãos, que estão interessados em servir, que querem crescer, que reconhecem que têm suas falhas, mas que clamam a Deus por misericórdia, que louvam a Deus todos os dias, porque a misericórdia dele se renova cada manhã, porque a graça dele nos alcançou. Que a bondade, o amor, a graça de Deus te alcance.
Que você receba na sua vida o amor, a graça, a bondade de Deus. E meu irmão, escuta a palavra, a voz do Espírito Santo. Não fique sozinho nesses dias maus, nesses dias de trevas. Não fique sozinho. Procure a companhia dos irmãos, das irmãs. Entre debaixo da cobertura pastoral. Entre debaixo da cobertura de oração, de um ministério sério. E volte a congregar com os irmãos, porque é bom e agradável a Deus que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba de Arão. Ali, na comunhão dos irmãos, onde o óleo, que é o Espírito Santo, é derramado, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar. Coloque diante de Deus a sua necessidade. Coloque diante de Deus a sua incredulidade. Coloque diante de Deus a sua dificuldade e peça a Ele que te ajude. Peça a Ele que te ajude a confiar mais nele, a confiar mais no Espírito Santo, a amar os seus irmãos. Apesar de suas dificuldades, falhas e defeitos, peço, Senhor, me ajude a amar os meus irmãos. Me ajude a olhar para eles como o Senhor olha. Senhor, nesse momento de oração, nos apresentamos diante de Ti e Te pedimos, Deus, dá-nos um coração igual ao Teu. Nos ensine, nos ajude a amar o nosso irmão. Nos ajude a ter prazer na comunhão, Senhor, dos santos. Nos ajude a nos alegrar, Senhor, no louvor, na adoração, na oração comunitária, na vida comunitária. Nos ajude, Senhor, a nos alegrar nisso. E, Senhor, quando estivermos sozinhos no nosso canto, nos instigue a voltar para a companhia dos irmãos, para a comunhão dos santos. E quando nós estivermos lá, alegre o nosso coração, nos faça experimentar a vida, a alegria que só na sua presença, na comunhão dos irmãos, no derramar do seu Espírito, nós podemos experimentar. Deus, eu quero te pedir, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, livra ele do mal, cobre com teu sangue, abençoa a sua vida, guarda ele, Senhor, guarda a nossa casa, guarda os nossos amados. Senhor, nesse tempo mau de ensino de demônios, de enganos demoníacos, de doutrinas de demônios, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, guarda a nossa casa, guarda a nossa vida, Senhor. E quanto a nós, não nos deixe ser carnais, Senhor Deus. Não nos deixe cair em tentações, livra-nos do mal, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Agradecidos oramos, Pai, por Jesus, nosso Senhor e Salvador, por Ele oramos, por Ele te agradecemos. Obrigado, Deus, por Sua palavra, que nos ensina o caminho que nós devemos andar. Eu te abençoo com a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma excelente semana para você. Deus te abençoe.